Voltando, parte 2. Segura essas emoções aí, meu Deus do céu. Gente, eu tô com a mão tremendo. Eu tô no filtro, tá? Não queria aparecer com a pele. Nossa, Jesus, como pode melhorar? Quem eras tu, mulher? Como estás agora? Mas vamos melhorar, né? Vamos melhorar. Continuando. Então eu baixei minha guarda, deixei o máximo do máximo para evitar de confusão. E numa dessas confusões assim que meus filhos presenciavam, a minha filha, ela já estava na casa dos 8, eu acredito que 9 anos, eu nem lembro, não faço conta disso. E aí eu dizia, eu não confiava de deixar eles em casa. Quando eu pedia para comprar um pão, eu ia com eles. Ou se eu fosse comprar um pão, alguma coisa na rua, eu não deixava eles. Eles iam comigo, tá? E aí chegou esse tempo de perder totalmente a segurança, né? E não arriscar, porque jamais eu arriscaria. Agora, em nenhum momento ele tocou nos meus filhos. Nenhum momento, tá, gente? Não. Porque se ele tivesse tocado, eu não estaria aqui conversando com vocês. Isso eu posso garantir. Mexa comigo, mas com minhas crias, não. E aí eu parto pra cima, eu perco a razão e eu nem vou pensar duas vezes. Mexer com meus filhos é mexer com... Não é nem mexer comigo, é mexer com os meus filhos. E aí é diferente, porque comigo sabe, aquela coisa assim, aí eu aguento, mas os meus filhos não. E a priori eles não precisam disso, e eles não precisavam passar por isso. Foi uma escolha minha, que deu em merda, né? E que acabou reverberando na vida deles, né? Então eles não precisavam passar por isso, porque eles estavam muito bem. Eles estavam emocionalmente bem, integralmente bem, psicologicamente bem, tá certo? Então não tinha necessidade. Foi uma merda de escolha que eu fiz, eu sou totalmente responsável por isso. Assim como eu sou responsável em aceitar a questão da gravidez, eu não me arrependo, tá? Em meio a todas essas nuvens negras, né? Sempre uma luz ali. E essa luzinha que saiu foi Mabelle. Foi Mabelle. Então é uma luz na minha vida. É um encanto de menina que sofreu junto comigo essa violência. Que sentiu, que presenciou. Mesmo quando depois de beber ele ainda ficou violento. E aí não media. Às vezes ela tava no braço comigo, ele vinha pra cima de mim com tudo, sabe? E não respeitava, e não dizia assim, poxa, pelo menos ela tá com minha menina, não. Não via, não enxergava isso. E ela foi parte disso, dessa violência, né? Ela sentiu, ela vivenciou. E isso trouxe transtornos para ela. Hoje eu observo muito isso. Nós estamos, na verdade, né? Nós estamos, porque fomos parte disso. Me afetou de uma forma, assim como afetou também. E ela, enquanto criança, ela não tem maturidade para dizer o porquê dela estar sentindo certas coisas e o que traz certos comportamentos para ela, sabe? E eu não estou ainda em condições de cuidar, porque eu também preciso de cuidado. Eu me encontro ainda no processo de depressão. Saí recentemente de um processo de síndrome de pânico e de crises de ansiedade generalizada, que chega a esse pânico, né? E aí eu vou, no decorrer da história, vocês vão entender como foi que eu entrei nisso. E nesse momento, graças a Deus, o efeito, né, fisiológico do pânico, ele passou, porque aí eu tava totalmente desestruturada. Eu fiquei um ano paralisada, um ano parada. Um ano e meio, né? Que ainda entrou esse ano. E agora eu tô começando a respirar, mas ainda com dificuldade, sabe? Ainda com dificuldade, mas aqui, né? Presente e querendo melhoras e mudanças. Então, assim, voltando,
ele brigava mesmo com ela no braço, né? E a minha filha, ela presenciou essas brigas e chegou ao ponto da gente conversar. E eu dizer, não mãe, mas ele vai sair. Eu dizendo pra minha filha mais velha, ele vai sair de casa. Isso foi num caminho que a gente veio da padaria, do percurso da padaria até em casa, e entrou nesse assunto, aí disse, mãe, você já disse isso? E ele não saiu. Aí foi foda, porque tipo assim, cara, a menina tá perdendo a credibilidade em mim, caramba. A mãe sou eu aqui, a pessoa mais velha, a pessoa madura, sabe? E aí eu, poxa, e agora? Aí eu respirei fundo, tá, olha, mamãe tá dizendo que ele vai sair, só que não é no nosso tempo. Mas confia em mim, ele vai embora, ele vai encontrar o caminho dele e ele vai viver a vida dele do jeito que ele quer viver, mas longe da gente. Porque o que a gente quer é paz e sossego e nossas... não estamos congruentes, né? Eu não falei com essa palavra, tá, gente? Não estamos congruentes. Ele quer uma coisa, eu quero outra, tá? Sou muito alegre, expansiva, eu gosto de comunicar com pessoas, eu gosto de social, eu gosto de estar entre gente, entre pessoas. E depois dessa relação, me trancou. De uma forma que eu não quis mais saber de redes sociais, me afastei totalmente das pessoas e aí se resumiram a apenas, às vezes, uma visita na casa da minha mãe, que quando eu ia pra lá, que eu ia fazer lá, que eu tinha perdido lá, ou na casa da minha amiga, e assim mesmo eu nem ia mais, eu não tava indo mais, realmente. E aí tinha o meu tio, que às vezes ia em casa, pedia um favor pra mim, ele precisava, eu ajudava nessa época, aí ele não tinha como negar, sabe? E aí eu ajudava meu tio, mas era trancada dentro de casa. Era para levar os filhos na escola, quando eu ia dar aula, eu tinha uma desculpa de dar aula, porque o dinheiro que eu estava recebendo da aula era uma cesta básica que eu estava trazendo. Enfim, e aí quando minha filha fez isso, falou isso, poxa, difícil, né? O meu filho já estava arredio e ele já não estava querendo ficar mais em casa. E aí isso passou 2016, 2017 Mabelle nasceu, né, ela bebê, 2018, quando chegou, isso, 3 anos, gente. Quando chegou no ano de 2018, meu filho escolheu ir embora. Não foi uma gota d'água, mas foi um dos processos de tudo que eu tava vivendo, sabe? As coisas estavam minando e eu sem força para estruturar e segurar e dizer assim, não, fique. Naquele momento era a melhor escolha, eu não queria. Eu não queria. Mas eu não tinha escolha. E aí, era um a menos pra eu dar conta. E aí houve uma discussão, eu sentei, conversei com ele, perguntei se ele realmente isso que ele queria ir, ele disse que sim. E ele mesmo fez a marminha dele. Eu não ajudei, eu disse a ele que se dependesse de mim ele não iria. Mas eu tava respeitando. Ele tinha 10 anos. Tinha acabado de fazer 10 anos. Isso foi no final de 2018, dezembro. Depois de Natal, ele ia passar ano novo comigo. Foi uma merda. E aí eu, tá certo. Eu liguei pro pai, expliquei, conversei, discuti, né? Mas o que eu tinha pra oferecer? Sabe? Tava num ambiente que não era mais o ambiente dele, não era a casa dele. Era a casa própria, a minha casa. Não era dele, sabe? Não era um ambiente mais que era dele. Era de um outro que tava fazendo usufruto e fazendo, entre aspas, o que bem queria, né? Quebra guarda-roupa, no outro dia era um garrafão, uma garrafa quebrada, bater na mesa, quebra prato, porta. Quem que é isso? Qual a necessidade deles vivenciarem isso? Entende? Então, foi muito difícil
ver meu filho ir. Por outro lado, eu agradeci porque ele estava com o pai. Ele foi para casa do pai. Então a gente tinha acesso. Ele passou um período muito difícil, precisou de psicólogo, ainda corri atrás de psicólogo para ele. Ele foi acompanhado. Ele entrou em depressão, sabe? Aí depois as coisas foram melhorando, sei que ele tá até hoje. Não voltou porque de lá pra cá as coisas só dificultaram, sabe? Não melhorou, dificultaram. E aí ficou minha menina comigo, a mais velha. O pai da caçula ainda estava comigo em casa. E aí eu comecei a fazer as minhas orações. Nesse período eu ganhei um celular do meu irmão, celular usado, eu não tinha contato com ninguém, gente. E aí baixei a internet e comecei a fazer minhas práticas. Sou espiritualista. E aí comecei a me conectar, disse agora vai. E aí comecei, sabe? E aí mentalizar que ele fosse embora, que ele encontrasse uma pessoa, porque eu sabia que no quadro que ele estava, ele não sairia de casa porque ele não queria voltar para casa da família, que inclusive não sabia de nada dessas coisas, eu não tinha relação e nem contato com eles, por conta de histórias mesmo que ele havia contado, e eu descobri isso bem depois. As coisas foram se desenrolando de um jeito que eu disse, tá uma merda, né? Também não podia pedir assim, tipo, socorro nem responsabilizar ninguém, porque eles não tinham conhecimento, entende? Não tinham. E aí, 2018, 2019, ele começou a ficar bem, ganhar bem, começou a fazer cartões, fins de semana passear, viajar. Eu digo, opa, esse é o sinal que Deus está mandando. E aí, entrei num dilema, porque assim, começou a ganhar bem, você passa a se estruturar financeiramente, né? Você tá com outro. Apesar das discussões e das brigas, quem não tem briga, né? Quem não tem discussão, quem não apanha, quem não... E é isso que as mulheres veem, né? A questão do financeiro, do sustento. E eu disse, meu Deus do céu, como eu vou ficar para me autossustentar, sustentar a minha filha pequena e a outra que ficou, né? Porque eu fiquei responsável por ela e o pai pelo menino. Meu Deus. As respostas vieram logo, né? O dinheiro que não estava rendendo, era um dinheiro que nunca dava, era um carro que sempre quebrava, ele é motorista de caminhoneiro, um carro que sempre quebrava. Os cartões, eu não vi esses cartões, coisa para dentro de casa nunca comprou, pelo contrário, fez dívidas no cartão da minha mãe, devendo meu tio, sabe? Coisas que eu ficava sabendo depois, coisas que eu estava consciente também, para ajudar a crescer financeiramente, então era uma via de acesso, era o cartão, mas que não tinha a responsabilidade de manter as parcelas. E aí em 2019 ele começou a se envolver com uma pessoa, eu fiquei sabendo e eu dei graças a Deus. Ai, na Ritmo você sabia como era o perfil dele e aí você não ia dizer... Primeiro que o outro a outra não ia acreditar. Segundo que ele já tinha feito uma lavagem cerebral a respeito porque ele já tinha feito em mim. E terceiro, que eu tava fodida, gente. Sério, que eu ia me preocupar sabe? Eu queria mais que ele saísse de casa, né? Que foi a forma que encontrou, porque ele não iria. Ele tinha que encontrar um outro perfil igual. Que era uma pessoa solteira, uma mulher mais velha, independente, que realmente era mais velha do que ele, independente, que tinha filhos, que era como se a mulher que é solteira, que sabe, que tem filhos, é como se outro homem não pudesse olhar para ela. Como se outro homem não pudesse ver, ou ela pudesse se relacionar de novo, né? Aí vem esse processo de carência que eu vou falar disso pra frente, tá? Não é a questão desse vídeo em si. E o que me levou a fazer esse tipo de escolha, né? Me relacionar com ele, né? Enfim. E aí eu disse, pronto, é a deixa, meu Deus. Não foi fácil, tá? A casa caindo, meu filho indo embora, as coisas em casa, assim, bem difíceis. Pra comer, eu ia pra casa da minha mãe, fazer refeição lá. Minha filha ia buscar na escola, ela vinha junto, pegava no meio do caminho uma bele de colo, no sol quente pra cima e pra baixo. E aí fui levando. Ele passava pra mim
nariz empinado. Mas de noite eu tinha que dar recado, tá? Tinha que dar recado, tudo bem. E aí, sempre naquela história de querer ficar dividido, sabe? Olha, e aí vamos pra parte de psicologia, né? Eu não tô bem, você tá vendo que eu não tô bem. Mexeu demais emocionalmente comigo. Não, que eu tava fodida, eu queria que ele fosse embora. Mexeu demais comigo. E aí é melhor a gente dar um tempo, acreditando que ele tava indo morar na casa de um amigo. Porque foi essa conversa que ele deu, mas deixa que eu já tava sabendo que ele tava com essa pessoa. Inclusive, ele ia de carro com ela até a esquina da minha casa. Pegava a minha filha, que nesse período ele dizia que já sabe, tava fim de semana e de 15 dias tava na casa desse cara, mas vinha me procurar. E aí, pra mostrar pra ele que eu tava vendo e que eu sabia, aí eu fui e corri atrás do percurso da minha casa, e ele voltando, né, pro carro, que ele tinha deixado a menina. E ele tinha que fazer o papel de bom pai, né, de dar as despesas e tudo mais. E separou, mas a filha é filho. E aí foi quando eu peguei ela dentro do carro, e aí eu sortei umas verdades, né? E aí ele ficou entre paredes, porque aí ele não podia mais dizer que estava morando com uma... Ai, meu cabelo tá caindo. Que ele estava morando com uma pessoa. Isso começou em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho ele saiu de casa, gente. Julho. E aí eu... respirar, né? Aí portas sempre trancada, quando minha filha ia, que ela ia fim de semana pra casa do pai, aí eu ficava sozinha, aí eu não queria ficar sozinha em casa, eu não dormia. Eu ia dormir na casa da minha amiga. E aí lá eu comecei, sabe, a respirar de novo. Aí ele dava por semana um valor, gente, vocês não vão acreditar. Era um valor considerável, considerável. Por quê? Queria me prender financeiramente, entende? Então era favorável até pra mim. Eu, opa. Recebia já o Bolsa Família, que aí era incluso os meus 3 filhos. E aí eu dividia, comprava as coisinhas pra eles. E nesse processo já me organizando, não sei, consegui pegar um computador nesse período. Foi vendido, foi repasse, e aí eu pagando as parcelas por mês. E aí fui levando, comecei a estudar, comecei a ver as minhas ferramentas, eu tomo minha oração, e começou a minha reconexão com Deus de novo. Comecei a sentir, porque até então eu não tinha sentido, eu conversava, questionava, mas eu não tinha sentido, então esse sentido voltou, né? As coisas foram, sabe, melhorando, melhorando, o meu astral foi melhorando, mas... eu tava fufo, emocionalmente falando. E aí 2019 passou essa história, entrou pandemia, vocês sabem, eu tive direito a R$1.000 aí, quem era mãe solteira, de mim pouco, então tava, graças a Deus. Aí começou a questão da pensão, como ele viu durante esse ano que eu não queria voltar, ele fez várias tentativas, tá? E eu sempre buscando meios inteligentes de me sobressair, sem provocar emocionalmente e trazer o furor, porque à medida que ele recebia um não, ele ficava com raiva na hora, e ele não media, ele, sabe, então tipo, foi comigo. E aí eu respirava, altas brigas, discussões, celular. Depois vinha, tava tudo bem, que era meu amor, mas não sei o que. Fiz vídeos dele, tenho print de todas as conversas. Quando ele dizia que vinha, que não sei o que, eu dizia, ó, vou mandar pra tua mulher. Porque era uma forma que eu tinha encontrado de tipo assim, ele sabe que eu não quero, ele não tem pra onde voltar e ele não pode sair de lá. Então ele se sentia ameaçado. Coisa feia, né, gente? Mas cheguei a esse extremo, tá? E eu não tenho vergonha, não. Cheguei e se fosse... não a outros, né? Que aí também tem a questão do caráter e da índole, mas como não tava prejudicando ninguém, era só uma questão de botar ele na parede, fiz muito linda, tá? E aí foram artimanhas que eu fui encontrando pra poder me desvencilhar desse relacionamento, que PQP, né?
PQP. Pontes que me levam a Paris, gente. Pontes que me levam a Paris. Como pode melhorar isso? E enfim, já vai chegando a mais de 20 minutos o vídeo. E aí, 2019, 2020, pandemia, aí começou a pensão cortar. Não, porque eu não recebi, porque eu não trabalhei, porque eu não sei o quê. Até aí tudo bem, porque eu tinha, sabe? Não fazia questão, era da menina, o que ele recebia dele, eu era dela, e eu comprava as coisinhas pra ela e sabe? Mantê-la bem, né? E aí tá, tranquilo. Em 2021, nesse período passou e entrou meu... Eu já vinha tendo algumas crises de ansiedade, não pânico, de ansiedade, tá? E aí eu não tava sabendo o que era que tava acontecendo, né? Mudou meu astral, né? E aí duas pessoas muito próximas, muito amigas, eu tinha um apego a essas pessoas. Eu acho que o que me lascou foi isso, foi o apego. E me lascou no sentido assim, né, de me desestruturar emocionalmente, tá? E aí essas pessoas, uma começou tava muito bem, eu dava suporte no sentido de apoiar e estar junto, que era o meu tio, que eu amo meu tio. Depois eu falo da história dele em outro vídeo. E eu acompanhava meu tio, fazia as coisas com meu tio chegava, amanhecia. E aí eu abria a porta, eu não nem abria, eu olhava assim na minha janela, eu vou mostrar a vocês depois. Aí tinha lá uma sacolinha de pão, uma sacola de pão e tinha mortadela dentro. Aí vocês nem tinham o que comer no outro dia, viu? Isso numa fase que entrou difícil, né? Depois de pandemia. E aí ele trazia, eu doidinha, né? Abria lá, pegava o pãozinho, já dava a Mabelle, que é minha filha caçula. A minha filha que tava comigo, né? A gente comia ali, ia pra escolinha, lá elas tinham os lanches delas, os negócios. Eu ficava em casa, aí ele deixava a galinha lá pra eu tratar. Vou comprar, tu trata, divide aí, eu, tá certo, tio. E aí, pronto. Fazia as coisinhas, levava, ia pra banco, resolver um monte de coisa pra ele. Enfim, já tô entrando em outro assunto. E aí esse meu tio, ele tava bem, ele adoeceu em maio, em julho ele faleceu. E aí, eu vou ter que sair porque tá dizendo que vai descarregar. E aí, o que acontece? Nesse período, foi um choque pra mim. Eu fiquei mal, muito mal, tá? Muito mal mesmo. E passou 3 meses de luto, foi bem difícil. E... Peraí, gente, vai ficar um pouquinho trouxa, porque eu tenho que encaixar aqui. Aqui, consegui. Ai, não! Ah, consegui. E aí passou esses 3 meses de luto, eu fiquei muito mal. Comecei, as crises de ansiedade assim aumentaram. E depois foi uma amiga minha que veio partir, né? E eu vim acompanhando também todo o processo dela, que é essa minha amiga. Depois eu conto a história de como a gente se conheceu. E aí essa pessoa quando partiu, imagina todo o processo, 2016, 2017, 2018, 2019, essa pressão psicológica, tudo que eu vinha vivendo. E aí quando eu começo a respirar, eu perdi essa pessoa que era muito querida pra mim. Ele é muito querido, na verdade. E o emocional disse, não, minha filha, peraí, você não é de aço não, viu? Pode ser até de ferro, mas de aço você não é não. E aí quando veio minha amiga, aí pronto. Quando foi em dezembro, novembro, dezembro, eu comecei a ter minhas crises de pânico. E aí acabou-se o mundo pra mim. Nossa, foi muito difícil. Muito mesmo. Chegou um estado que eu não tinha condições mais de ficar em casa com minhas filhas, que era a minha casa que eu tenho lá. E vim embora. Fiquei uns dias na casa da minha mãe e toda vez que eu pensava, que eu achava que estava melhor, eu entrei com a medicação, fui buscar tratamento especializado, psiquiatra, psicólogo, né? A questão abordada foi por conta de trauma de luto, mas eu estava plenamente consciente de que foi foi um acúmulo de emoções, na verdade, que durante esse processo eu não tive com quem conversar, eu não tive um acompanhamento com psicólogo,
iniciei, mas não consegui concluir. E aí eu fiquei realmente doente. E aí foi 2022, o ano inteiro, gente. Sem produzir nada, sem conseguir fazer nada. E nesse processo de ficar cobrando pensão. Havia colocado na justiça, mas como eu já falei no primeiro vídeo, você vai procurar esses serviços e, enfim, o cara tem que estar devendo aí uns 3 ou 4 meses para poder valer, né? E tem que esperar. A criança tá todo dia ali com fome, pedindo comida. Passei um ano, 2022, uma pessoa me dando cesta. Foi nesse período que eu tava doente e realmente eu tava muito mal. E pronto, 2022 entramos, 2023. Foi diagnosticado nas conversas com o psiquiatra que eu tava com depressão também. Entrei com a medicação, mas aí depois eu fiquei sem condições de comprar o remédio. Eu fiquei, porque era caro, o bicho é caro, viu? Eita, remedinho, viu? E eu não voltei mais. Não voltei, não interrompi. Eu fui diminuindo e fui me observando e buscando alternativas, como chá, aparecia um dinheiro, eu fazia um tratamento com uma ferramenta específica, que dessa última vez eu fiz, tá certo? E aí melhorei muito com síndrome de pânico, mas ainda tô no processo de depressão. Isso é notável. Tem dias que eu não quero levantar. Tem dias que eu não quero sair da cama. Tem dias que eu quero dormir e eu não quero acordar. Eu sei que é uma fuga de realidade. Tô totalmente consciente disso. Como tem dias que eu tô em foguete. Altos planejamentos, sabe? De vida pra frente. Mas aí você faz os planejamentos, mas aí os recursos financeiros para poder elevar seu padrão de vida. Então hoje eu ainda sou Bolsa Família. Não tenho espaço para dar aula de dança. Tô vendo se consigo montar uns projetos, esperar ainda a lei LPG, né? Conseguir me enquadrar em um desses projetos, desses editais, aliás, com um projeto. Mas é dinheiro para quando? Enquanto isso, lógico, eu tô trabalhando, gente, eu não fico parada. Tem dias que eu não levanto. É uma merda. Eu não levanto, eu não consigo. Eu quero é cama mesmo, minha filha não vai pra escola. A diretora já me chamou a atenção. Eu mandei um áudio assim, meio que, sabe, gritando. Porque essas cobranças, essas coisas, elas vêm pra mim. Se a menina não tá bem, se ela não tá comendo, se ela não tem roupa, se ela não tem calçado, se ela tem pior, se ela não tem, se ela vai pra escola, se ela não vai. A cobrança é pra mim. Então, eu tenho que providenciar tudo isso e o financeiro. E é esse financeiro que tá pesando hoje, né? Ainda tô na casa da minha mãe, eu não quero voltar pra lá, pra casa. Coloquei lá a venda, mas o que eu vou vender de lá não dá pra comprar outra casa aqui, pra estruturar pra mim, pros meus filhos. Eu tenho que pensar neles, sabe? E aí, por enquanto, eu tô aqui ainda no quarto. Consegui comprar um guarda-roupa pra poder organizar a roupinha da gente que tava no chão, tava numa caixa. Ainda tô pagando a cama que eu comprei, que é um bicama. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô no quarto agora.